Se a pessoa, por exemplo, ela tem 100 mil reais, ela tem um dinheiro guardado ali, melhor para ela usar esse dinheiro para empreender ou investir esse dinheiro? Aí vai muito do perfil, Pedro, vai muito do perfil. Eu acho que ela pode até fazer os dois. Dependendo do negócio dela, ela pode utilizar parte desse dinheiro para empreender em um negócio e parte desse dinheiro ela pode investir. Né? Agora, tem muita questão do perfil. A gente sabe que tem pessoas que não levam jeito para empreender. Então elas podem se tornar sócias de empresas. Por exemplo, com pouco dinheiro você pode ser sócio do Banco do Brasil, você pode ser sócio do Banco Itaú, você pode ser sócio de uma Gerdau, você pode ser sócio de uma Petrobras, e aí você vai receber o quê? Dividendos. Você vai dar o seu dinheiro para as empresas trabalharem para você e elas vão te devolver isso como? Em formato de dividendos, né? Agora, tem pessoas que já querem empreender, elas acreditam naquilo. Então aí elas podem empreender. Eu acho que é muito pessoal essa resposta, mas é uma pergunta muito boa e eu acho que a pessoa pode até fazer os dois. E se ela começar a empreender e obter lucro com esse empreendimento, o ideal é que ela invista para acelerar. Né? Eu costumo dizer assim, você investir na Bolsa de Valores, você não vai ficar rico. Não é isso que vai te deixar rico. O que vai te deixar rico é você trabalhar para uma empresa, ou ser funcionário, conseguir trabalhar e juntar dinheiro, se organizar financeiramente, ou né, você vem para a Bolsa de Valores e investe nessas empresas para você acelerar o processo dos seus investimentos. Mas não que você vai ficar rico. Rico você vai ficar trabalhando. A Bolsa de Valores vai te ajudar a acelerar o processo de você chegar mais próximo da sua liberdade financeira. Para viver de dividendos, precisa ter muito dinheiro investido ali, né? Não... Depende, né? Depende, por exemplo, qual é o seu custo, né, Pedro? Por exemplo, tem pessoas que têm um custo de R$2.000, né? Então depende. Vamos supor, R$200 mil hoje. A gente fala, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Dá para você trabalhar próximo de 1% no mercado financeiro com segurança? Dá. Então, se você tem um custo de 2 mil e tem 200 mil reais, você pode ter alcançado a sua liberdade financeira. A pergunta que fica é, 200 mil reais te geram 2 mil reais, 2 mil reais te deixa feliz? Você tem tudo o que você precisa? Aí é a grande pergunta. Não, eu quero conquistar mais coisas, eu quero morar num apartamento melhor, eu quero ter um carro melhor, e aí você vai estipulando as suas metas e objetivos em cima disso. Para quem vive em Balneário Camboriú, R$2.000 não dá para viver. Exatamente, né? É aquilo. Qual que é o teu sonho? Né? Hoje, você quer 5 mil reais, tá bom? Para você viver com o que você precisa? 10 mil, 15 mil? Então você vai trabalhar em cima disso para montar suas estratégias, suas metas, seus objetivos. Tu é da renda variável mais, né? Ou teus rendimentos são mais variados? 85% do meu patrimônio hoje está em renda variável. Em bolsa de valores, então nós temos ações brasileiras, nós temos ações nos Estados Unidos, nós temos fundos imobiliários, nós temos o REITs, que é uma espécie de fundos imobiliários nos Estados Unidos, tem criptoativos, que eu coloco pouco do meu percentual, porque é muito volátil. Né? Cuidado você aí para não ser enganado, né? Tem muita pirâmide financeira. Bitcoin, por exemplo, é um assunto que a gente pode falar, que é um assunto que eu gosto, mas tomar cuidado, colocar um pouquinho do patrimônio. Então tudo isso é renda variável. Imóveis é renda variável, Pedro. Você comprar um apartamento, isso muita gente não sabe. Um apartamento ou uma casa, ela é renda variável, ela não é renda fixa. Por quê? Apesar de não aparecer no seu celular, mas o teu apartamento, a tua casa, todo dia ele sofre uma valorização, uma desvalorização. Então ele é da renda variável. Então hoje 85% do meu patrimônio é renda variável. Dá para ter paz investindo em renda variável? Porque como existe a questão da volatilidade, diferente da renda fixa, que às vezes está ali, tem uma taxa mais certa, né? A variável pode dar prejuízo. Pode ter um mês, como por exemplo, aconteceu com a Covid. Do nada, de repente, apagão. Apagão no home broker ali na B3 e pá, quando abriu lá embaixo. Não, como pode foi acontecer. aquele momento de pânico? Tu deve ter passado. Passei por isso. Passei em 2008 com a quebra dos bancos internacionais. Passei pelo Joesley Day. Passei pelo impeachment da Dilma. Então, assim, uma coisa que a gente precisa ter ciência, Pedro, é que todo ano tem crise. Né? Não foi só a questão do vírus, né, que a gente... Às vezes eu evito falar o nome, porque infelizmente tem algoritmos de algumas mídias sociais que derrubam o alcance quando a gente fala, mas daquele vírus que vocês conhecem bem. Então todo ano a gente tem, ou tem greve dos caminhoneiros, ou tem uma guerra mundial não, mas uma guerra, um conflito que nem tem Rússia e Ucrânia, pode ter agora China e Taiwan, tem eleições, tem impeachment. Então todo ano a gente tem uma crise, umas maiores e outras piores. Agora, o que eu falo? Se você tiver uma carteira bem diversificada, bem montada e uma estratégia eficiente, tem semanas que eu nem olho a bolsa.
Eu acabo olhando quase todo dia porque eu trabalho com isso, né, nas minhas mídias e tal. Mas assim, tem alunos meus que eles não olham a bolsa no mês inteiro. Eles vão olhar, por exemplo, caiu lá o Prolabore ou o salário, o cara vai lá e vai movimentar a carteira dele. Ou vai vender algum ativo, ou vai comprar algo específico. Mas, se você tiver uma carteira bem diversificada, com ações nos Estados Unidos inclusive, você sente pouco essa variação. Por quê? Vou te dar um exemplo, Pedro. Você citou bem, durante a pandemia, a Bolsa de Valores ela despencou. Né? Por quê? São ações, são empresas. Todo mundo teve que fechar as portas. E as ações são empresas. As empresas, né, quando veio um vírus mundial ninguém conhecia, o que o mercado esperava? Nossa, vai desabar tudo. Então as ações realmente, o mercado ele enxerga o futuro, tá? Ele não enxerga o presente, ele precifica o futuro. Então precificou tudo para baixo. Quem tinha caixa, quem tinha grana, conseguiu fazer ótimos negócios ali. Porque você tinha empresas muito baratas. Você tinha Petrobras ali, muito barato, Banco do Brasil e tal. Mas só que você tem que ter o quê? A estratégia, a mentalidade muito boa para isso. Nem sempre é fácil. O brasileiro tem o hábito de investir quando tudo está muito caro. E correr quando tudo está muito barato. E o caminho na Bolsa de Valores é o contrário. Você tem que entrar quando todo mundo está correndo. Entendeu? Ou seja, quando está todo mundo correndo, significa que a Bolsa está barata, está atrativa. Então, a minha resposta para você é, dá para você investir numa carteira bem conservadora, com ações elétricas, com ações de grandes bancos, ganhar dividendos e ter muita proteção. Inclusive nos Estados Unidos, que estão as maiores empresas do mundo, e investir em dólar, né, te protege muito também. Por exemplo, ali quando deu aquele apagão do Covid, do vírus, para não falar, ali, por exemplo, eu identifiquei que ali era um bom momento de compra. Tudo caiu, tava tudo descontado, pô, esse é o momento de comprar. Mas rola aquela incerteza, né? Era momento de muita incerteza. E se tiver uma segunda onda? E se? Será que é o momento de comprar mesmo ou será que vai cair mais? Aí tá o segredo do negócio. Você não pode tentar acertar, para não falar outra palavra, mas o farolzinho da mosca de olho azul. O que eu quero dizer? Pô, mosca de olho azul e acertar o tiro ali bem no rabinho dela é muito difícil. Então o que você tem que fazer? Cara, você nunca vai acertar o fundo do poço, nem o alto da montanha na Bolsa de Valores. Esquece, ninguém vai acertar. Então você tem que fazer o quê? Compre aos poucos. Naquela situação, o que eu fiz, Pedro? A bolsa estava em 120 mil pontos, eu acho. Aí a bolsa caiu para 110. Aí caiu para 100 mil. Aí eu comecei a comprar. Eu comprei no 100 mil, mas eu guardei caixa. Eu comprei nos 100 mil, eu comprei nos 90 mil, eu comprei nos 80 mil, nos 70 mil e nos 65 mil, que a bolsa alcançou quase 60 mil. Tinha gente que falava que a bolsa vinha para 50 mil. E eu fui comprando. O que eu fazia? Eu tinha ainda meu salário, né? Eu não utilizava todo o meu caixa, né? Aquela minha reserva para comprar. Eu fui aos poucos, porque eu não sabia até onde ia aquilo. Poderia ter vindo para 20 mil pontos. Só que enquanto tu foi investindo, comprando, foi caindo. Ou seja, o prejuízo foi aumentando. Exatamente. Não, assim, quando você faz esse tipo de compra, Pedro, é aquilo. Você comprou nos 100 mil pontos. Você falou, pô, a empresa, você estudou a empresa tá num valuation legal. Porque assim, você sabe que não ia quebrar o mundo. Pô, se quebrar o mundo, não ia ter salvação pra ninguém, né? Então assim, você imaginar que um Banco do Brasil vai quebrar, uma Petrobras, um Banco Itaú, pô, não ia acontecer. Então o que eu fiz naquele momento? Eu optei em investir nas empresas mais consolidadas, mais seguras, que estavam caindo muito, né? Mas eu comprei no 100 mil, eu comprei no 50 mil. Hoje nós estamos em 110 mil, entendeu? Chegou no 120. Agora, o que acontece? Eu montei um preço médio. Com 100, 90, 80, 70, 60, 50. Quando eu comprei no 50, quando chegou no 80, eu já tinha ganhado no 50, 60, 70. Ah, mas eu ainda estava perdendo pro 100. Mas ali provavelmente eu já estava quase no 0 a 0 dessas operações. Mas chegou em 110. E agora, dependendo de quem ganhar as eleições, se a economia continuar e a economia está muito bem aqui no Brasil, a gente vai chegar em 120, 130 mil pontos. Então aquelas compras que eu fiz lá atrás, eu comecei a lucrar. Fora os dividendos que eu já ganhava, né? É possível investir como pessoa jurídica? Porque como eu te perguntei ali, de repente o cara ele é mais do perfil empreendedor, né? Aí o dinheiro dele tá todo como PJ, tá todo na empresa. Ele consegue usar o dinheiro na empresa para investir ou ele é obrigado a sacar como pessoa física e fazer um investimento? Não, ele pode investir, mas aí ele vai estar enquadrado em questões tributárias que são mais complexas, tá? E hoje no Brasil, por exemplo, se você vender até 20 mil reais de ações, você não paga imposto de renda, que é um benefício muito bom. Além dos dividendos que você recebe em fundos imobiliários e ações serem isentos de imposto de renda, você pode vender até 20 mil reais dentro do mês, tá?
que você não paga imposto de renda. Lembrando que você só paga imposto de renda sobre o lucro. Se você vender 100 mil reais de ações e teve prejuízo, beleza, você não vai pagar de qualquer forma. Mas teve lucro, você tem que pagar. E aí tem algumas estratégias que você pode compensar e tal, que a gente pode falar um outro dia aqui, mas eu acho muito mais vantajoso investir como pessoa física, né? Eu acho que é mais tranquilo. Questão tributária falando.